Dia a todas e todos. Olha, eu quero dizer que eu estou emocionada, muito feliz, ao mesmo tempo sentindo do quanto a igualdade de gênero carece desse lado de cá, viu? Vou fazer esse registro, meu presidente Ciro, porque a luta pela igualdade, ela é a luta mais sustentável que existe. Inclusive, está dentro de uma das ODS, né, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, consta como igualdade de gênero, como basilar para pautar qualquer política pública. Mas compreendendo que temos muitas mulheres aqui também, então eu estou super feliz e já me sinto representada. Mas eu só quebrei essa, eu diria que essa ordem, né, de iniciar para fazer esse registro, dizer da minha alegria de compartilhar e estar aqui do lado de Aila, que me dá esse suporte, essa energia do feminino que move a gente, né, nos ajuda a segurar a onda e seguir, porque não é fácil num mundo majoritariamente feminino, porém dominado majoritariamente pelo masculino. Então a gente precisa se energizar para poder se manter firme, porque não é fácil. E aí a brabeza que meu presidente Lupe faz menção aqui, é porque é isso, né, minha gente? A gente tem que ser brava mesmo, porque é um negócio, senão a gente é engolida. Se já não é, imagine não sendo, né? Então, tem que manter a rigidez aí, sem perder a ternura. Sempre. Mas, Ciro, preciso dizer a você que está na sua terra, como disse minha amiga Ana Paula aqui, beber da fonte da revolução do bem é sempre maravilhoso. Muito obrigada por trazer esse exemplo para o Brasil do que é possível ser feito. E eu acho que Fortaleza, que o Ceará, e aí, Roberto, receba meu reconhecimento. Eu o conheci, eu era secretária de habitação, você prefeito, sucesso absoluto, inclusive na pauta verde, né, que é uma das coisas que me traz aqui. Então é uma alegria muito grande. Eu sou Isabela de Roldão, né? Sou advogada também como a Ilha. Deixei a advocacia lá em 2012, em decorrência da minha entrada na vida pública. Me candidatei, eu digo que a cada 2 anos eu disputo a eleição. Desde 2012 eu sou candidata, viu, André? É assim, André aqui, nosso vereador de Vitória de Santo Antão, lá de Pernambuco, meu lindo. Érica, minha amada, representando todo o nosso estado. E assim, 2012 me elegi vereadora. 2014, fui tomar café da manhã no dia da convenção com o nosso querido Lupe, e ele vira para mim e diz assim: por que você não sai candidata a deputada federal? Eu digo: e é, Lupe, é assim? Eu só vim tomar café contigo para te dar boas-vindas, seja bem-vinda à nossa cidade. Ele sai candidata. Engoli a corda, Carol. Saí candidata. Porque a gente está na missão, né? E a missão é somar e construir no coletivo, levando as pautas importantes. Saí candidata ali, Ciro. Tive quase 34 mil votos. Eu digo, caramba, e eu gosto, minha gente, da política. Eu não vou mentir, adoro me relacionar com pessoas. Eu acho que política é lugar de relacionamento, sabe? Acho que essa fala que a Andrea fala é muito importante da gente referendar isso. Política é lugar de servir. E servir para o coletivo. Quem serve para si próprio tem que estar na iniciativa privada. E olhe que na iniciativa privada, quem não tiver o seu negócio para vender um serviço para o coletivo, vai falir e muito rápido. Porque não existe a vida individual. Não existe o salve-se quem puder. A pandemia trouxe isso para a gente de forma muito concisa, muito forte. Não adianta eu me vacinar e está todo mundo sem vacina. Não adianta eu me proteger e ninguém se proteger. O reflexo da atitude de um se reflete no todo e o todo no de um. E a pandemia, dentre as grandes lições que nos trouxe, claro que evidenciou um tanto ainda de um pensamento enraizado, né, de uma mentalidade ainda muito individualista ali, presente nos últimos séculos, né, especialmente no século XX, mas ela acendeu e nos provocou a compreender que é no coletivo que a gente constrói, é no coletivo que a gente é feliz. Afinal de contas, quem aqui não participou de grupos de WhatsApp, quem aqui não se juntou e não se uniu para ajudar pessoas, seja na vizinhança, seja até para ajudar as pessoas idosas a fazerem feira. Eu me lembro que no meu prédio, a gente botava no grupo, dizia: fulano, não sai de casa para comprar as coisas não, diga o que precisa que a gente vai comprar para você. Então, quem não se ajudou?
não é? Então, isso ficou muito marcante para mim como a grande revelação da pandemia, dessa Covid-19. É dizer que a gente é mais feliz no coletivo, somando e compartilhando. E aí vou lá, 2016, saio candidata à reeleição para vereadora. 2018, nosso Lupe, junto com o nosso grande líder, Vônei Queiroz, me convoca para ser vice-governadora, candidata a vice, Gisele. E eu estava com 15 dias de parida. Minha terceira filha tinha nascido há 15 dias. Veja que negócio fácil, suave. Eu viajava para o sertão, 6 horas de carro, voltava com o peito explodindo de leite. Eu chorava no carro. Chegava em casa e dizia, minha Nossa Senhora, é porque a gente tem que ter muito foco no propósito. Se a gente perder o propósito, a gente se perde toda. Foco no propósito, marido, companheiro, que aqui, Bambino, eu até me emociono, mas eu faço questão de registrar. Nós mulheres precisamos acabar com essa história de dizer que a gente tem um marido que ajuda. Marido não ajuda porque só se ajuda quando quer ou quando pode. A gente compartilha a família, a gente compartilha serviço doméstico, a gente compartilha a educação das filhas dos filhos. E eu tenho isso presente na minha relação de 20 anos aí com ele. E eu sou grata, não vou falar mais não, senão eu choro. E eu sou grata e só posso estar aqui onde eu estou porque a gente tem essa relação de companheirismo. Porque senão não dá. É um tal de sair de casa e não ter hora para voltar, sai de casa e não sabe se volta hoje, se a coisa é no interior você fica, se é agora como vice-prefeita da cidade, que eu assumi um papel muito importante, aí faço um registro aqui, sabe, Lupe, reconhecendo o papel fundamental que o PDT teve na defesa do meu nome, Ciro, né, nessa disputa da vice-prefeitura, porque era uma disputa acirrada, afinal de contas ali entrava o nome de João Campos, filho do saudoso Eduardo, um jovem de 27 anos que ia disputar aquela eleição, e com essa parceria desses homens aí, super cuidadosos, né, e meu marido com papel preponderante, junto com o Vônei, junto com o Lupe, eles se juntaram e eu dizia, eu estou para servir. O que tiver de ser, eu topo. Também se não for, porque a política não pode ser regida por vaidade. Se for por vaidade, minha gente, a gente se perde. A política é lugar de serviço. Serviço com amor, com foco e com propósito. E aí, quando a gente ganha eleição, eu tenho só um caos interessante para dizer a vocês. Meu pai foi um dos fundadores do PDT em Pernambuco, né? E ele foi candidato a vice-prefeito na chapa de Eduardo Campos em 1992, lá em Recife. Eduardo era candidato a prefeito e meu pai candidato a vice. Passado quase 28 anos, João nem era nascido. Passado esse lapso temporal, sai João candidato a prefeito e eu candidato a vice. Só que dessa vez a gente ganha eleição e começa a construir uma história diferente. Bem, para os que acreditam na espiritualidade, eu sou muito católica, eu acredito muito em Nossa Senhora. E eu digo assim, eu sou tão feminista que eu sou apaixonada por Nossa Senhora. Porque o papel dela foi fundamental na educação e na formação de Jesus Cristo. Porque esse é o papel das mulheres. A gente precisa reconhecer o nosso papel na construção e consolidação das famílias. Mas aí me elejo agora com João, a primeira mulher vice-prefeita da capital pernambucana. Veja que marco. Eu fui a primeira vereadora mulher do PDT em Recife. Assumo como mulher a primeira mulher a ocupar esse espaço na vice-prefeitura. E semana passada a gente teve a alegria de fazer acontecer com essa força coletiva de união e de propósito comum, com participação e com decisão importantíssima, André, do nosso querido Vônei, a primeira convenção municipal do PDT em Recife, e eu fui eleita, por unanimidade, presidente do partido. Então, são histórias marcantes e importantes de serem compartilhadas para que a gente não desista nas dificuldades que são postas. Elas existem. Eu me lembro que eu recebi um texto muito lindo quando eu me elegi vice-prefeita. Eu ia ligar o tempo. Eu juro que eu botei aqui o negócio, mas não liguei não, meu presidente, desculpe. Mas eu não vou demorar muito não. Eu recebi um texto muito importante para a minha vida, que me modificou a forma de pensar.
É um filósofo, eu me esqueci o nome do rapaz, eu até anotei nos meus cadernos aqui, mas enfim, que ele traz à tona o pensamento catedral. Sabe o que é o pensamento catedral? Nenhuma catedral do mundo foi construída em um ano. Nenhuma. Uma das catedrais mais bonitas da Inglaterra levou 900 anos para ficar pronta. E nem por isso quem bateu a primeira estaca desistiu dela. E certamente várias e várias e várias gerações se mantiveram persistentes no ideal de construir essa catedral. E essa catedral precisa ser o que rege a gente. Apesar das urgências do tempo atual, de uma mensagem de WhatsApp que eu lhe encaminho agora e que imediatamente você recebe, e que eu, na minha ansiedade, espero que você me responda com a mesma imediatez com a qual você recebeu, me impede de me reconectar com o que de fato é eterno. O meu compromisso com as gerações futuras vão transpassar a minha vida. Elas não vão ficar comigo. Mas a minha responsabilidade de construir políticas públicas estruturadoras e revolucionárias me fazem persistir na política. Me fazem persistir no caminho do servir. Certamente eu não terei o prazer, e olha que eu almejo viver no mínimo 100 anos. Entenda isso, por baixo. Porque eu digo assim, eu faço a minha parte. O técnico dos técnicos é Jesus. Ele manda. Vá para o banco, eu vou para o banco. Venha para o campo, eu vou para o campo. Agora está na hora de você descansar? Vou descansar. Me manda para o departamento médico? Vou para o departamento. Eu sigo. Mas a minha parte, para estar em jogo durante o tempo integral, com direito à prorrogação dessa vida, eu estou fazendo. E aí, meu pensamento catedral, revolucionário e desejoso de transformações, me encaminhou desde a vereança para uma pauta que para mim é muito cara, que é a pauta da sustentabilidade, que é a pauta das urgências, da emergência climática. E aí calhou de Pernambuco, especificamente da minha cidade do Recife, viver a maior tragédia de sua história. E aí, como a Ana Paula falou, e é uma coisa muito linda que eu preciso dizer a vocês, que o PDT ele não só sabe fazer, o PDT é solidário. Sabe o que foi que a Ana Paula fez comigo? No dia seguinte às primeiras mortes, me ligou e disse: Belinha, Salvador está mandando 500 colchões para Recife hoje. Tem noção da quantidade, das milhares de pessoas desabrigadas, porque as que não morreram, perderam tudo. Porque a área alagada, todas perderam tudo. 2 metros de água dentro de casa. Numa quantidade de chuva prevista para 2 meses. Junho e julho são os meses que mais chovem em Recife. 600 milímetros em 2 meses. Em Recife choveu 600 milímetros em 5 dias. Nenhuma cidade no mundo suportaria a quantidade de chuva que Recife recebeu em 5 dias. E eu tenho a felicidade de dizer a vocês, não foi pior, porque medidas estruturadoras já vinham sendo tomadas. E Roberto Cláudio sabe disso, que partilhou de um governo, na mesma época que o ex-prefeito Geraldo Júlio, que decidiu acertadamente instituir e colocar a pauta da emergência climática como ordem do dia. E isso não pode passar desapercebido por nenhum de nós, Ciro. A pauta climática tem que estar no dia a dia da gente. Eu disse na última reunião que houve com o secretariado, eu disse a João, prefeito, a chuva que aconteceu, ela não vai deixar de acontecer. Ana Paula pautou isso. As chuvas, infelizmente, em decorrência da nossa forma de lidar com o mundo, achando que o mundo acaba comigo mesma, sabe? Acaba na minha existência. Tem provocado mudanças que, a médio prazo, não há como voltar atrás. E quanto mais nós tivermos essa reconexão urgente e necessária com a pauta climática, e todas e todos os prefeitos e vice-prefeitos que estão aqui presentes assumam isso
Eu tive a alegria de ir para a COP ano passado. E lá em Glasgow, a pauta é: a vida acontece nas cidades. Não adianta os grandes governos, as federações decidirem se eu não me conecto com o prefeito e com a prefeita do município. São vocês que pautam isso. E aí a gente teve a alegria de, lá no início do ano, no mandato, João ter baixado um decreto proibindo que fosse consumido dentro do edifício sede da prefeitura, edifício esse que circulam em média 5.000 pessoas por dia, é terminantemente proibido qualquer tipo de compra de plástico descartável. Nada descartável é permitido ser comprado no edifício sede da prefeitura. Isso dá uma economia, minha gente, não só para os cofres públicos, mas uma economia para o planeta gigante. Porque o que é que você faz com tanto plástico? Eu me lembro quando vieram à tona as primeiras fotos das tartarugas mortas com os canudos. E aí a gente conseguiu conversar sobre isso. Hoje o que mais tem é canudo para se vender, que sejam reutilizáveis ou biodegradáveis. A gente decidiu isso no início do ano. Em meados do primeiro semestre, eu fui nomeada embaixadora para a América do Sul pela Alliance, que é um grande conglomerado internacional de bancos, instituições e governos mundiais que fazem parte dessa instituição. E eu fui nomeada a primeira pessoa dentro da América do Sul a pautar sustentabilidade e dialogar com esferas internacionais. Isso aconteceu ali em abril. Quando foi em meados de agosto, nós assumimos, junto ao governo britânico, assinamos o protocolo do Race to Zero. Até 2050, Recife tem que neutralizar carbono. Eu tenho que fazer minhas compensações. E a partir daí fomos para a COP. Agora em janeiro, Recife foi reconhecida a 4ª cidade nas Américas e Caribe com o título do Nó de Resiliência. Nós somos apenas a 10ª cidade no mundo. Inclusive, eu participei agora, na Suécia, do encontro que teve do ICLEI Mundial. E ali, Malmö, uma cidade da Suécia, cuja mulher é uma mulher prefeita da cidade, uma maravilhosa, Melanie. E ela ali recebeu o reconhecimento e o título de Nó de Resiliência. Foi a 11ª, Recife foi reconhecido antes. Isso só para a gente compartilhar um pouco que a pauta da sustentabilidade ela vai além, porque claro que é muito fácil dizer e pautar da boca para fora a sustentabilidade se a gente não tem incentivos. Alguém precisa pagar a conta do que eu estou fazendo. Alguém precisa rever os conceitos de consumo e de fabricação e de relacionamento com o planeta. E para isso a gente precisa das entidades internacionais para nos ajudar nessa construção. Eu tive até em Porto Alegre, Lupe, e aí eu fiquei morta de vergonha, mas eu tinha que falar, porque eu tenho que cutucar, senão não sou eu, senão a gente não sai dessa caixinha que nos colocaram, né? Com muito respeito, mas veja, a pauta da alimentação precisa vir à tona. Comer carne de manhã, tarde e noite não é sustentável, nem para você, enquanto saúde, e nem para o planeta. Continuar devastando as florestas para abrir espaço para pasto não se sustenta. A relação da gente com a comida precisa ser revista. E aí isso me provocou, inclusive, a largar a advocacia e hoje eu sou estudante de nutrição. E me formo, se Deus quiser, no final do ano. Porque a pauta da sustentabilidade, eu costumo dizer que ela começa a partir das suas escolhas alimentares. Porque o primeiro lixo que você gera é para dentro de si mesma. Os ultraprocessados que os digam. Afora as consequências que ele gera para fora. Então a gente precisa cuidar dessa forma de se alimentar. A gente precisa compreender que tudo tem consequência. E aí isso tudo está dentro de um escopo que Recife viveu há 15 dias. Isso está dentro de um escopo de uma realidade que a gente viu na Alemanha. Na Alemanha morreu mais gente do que morreu em Pernambuco, em julho do ano passado. Numa grande enxurrada de água e de chuva que não deu conta para ninguém. E a gente está falando de um país rico, de um país de primeiro mundo, onde não mora ninguém em morro. 70%, quase 70% do território de Recife é morro. O que é que eu faço com isso? Onde é que eu tiro todas essas pessoas que estão em área de risco e vou alocá-las onde? Então a gente precisa compreender que todas as nossas ações têm impactos.
E a pauta da emergência climática precisa estar dentro dos programas dos municípios. E a gente precisa de um cara como o Ciro, com uma visão que transpassa gerações, sabe? Para nos trazer, para nos dar esse suporte, para ampliar esse discurso com as esferas necessárias, com as parcerias necessárias. E aqui reconhecendo e agradecendo publicamente, o prefeito Sarto ligou para a gente, me ligou, mandou 500 colchões para Recife na mesma semana que aconteceram os desastres. E aí, como o PDT é solidário? O nosso querido Axel, prefeito de Niterói, me ligou, mandou uma equipe da Defesa Civil dele para apoiar a nossa Defesa Civil, que já é extremamente qualificada. Nós somos reconhecidos como a segunda melhor Defesa Civil do Brasil, porque nós temos um quadro técnico gigante de concursados, inclusive com a equipe de assistência social fazendo parte dessa equipe técnica. Mas a gente precisava disso, porque você imagine milhares de casas sob risco de demolição, de cair, fica de pé, não fica de pé, vai derrubar, não vai derrubar. Então, esse PDT que sabe fazer é também um PDT solidário. E a gente precisa dizer que a solidariedade tem que ser a pauta máxima, especialmente para fazer os enfrentamentos que a gente precisa. E aí, essa partilha dessa minha vida pública enquanto vice-prefeita foi culminada também com o prefeito João, que me colocou como coordenadora de relações internacionais da Prefeitura do Recife. E aí a importância disso que eu preciso compartilhar com vocês, porque somos todas e todos nordestinos, é que Recife é o segundo maior hub consular do Brasil. Nós temos mais de 40 consulados sediados dentro da nossa cidade. E o relacionamento internacional, a troca de saberes, as parcerias e a rede de solidariedade, isso rende crescimento, isso rende troca, compartilhamento e ajuda. A gente teve uma grande ajuda do governo, do consulado chinês, do consulado japonês, do consulado americano. Todos chegaram juntos, afora todos os outros consulados que se colocaram à disposição para somar nessa grande rede de solidariedade. Agora, ontem eu tive um encontro do ICLEI Nordeste, que aconteceu em João Pessoa. Eu estava lá em João Pessoa ontem e eu fiz uma provocação. O Nordeste precisa se juntar. Os saberes, as dúvidas e eu diria que as potencialidades precisam estar mais juntas. A gente precisa trocar mais, aprender mais. Então, Aila, conte com a gente. Você, como vice-prefeita, chegue lá para o Recife, acione, ligue. Eu faço muito isso com a Ana Paula. A gente se comunica muito, não é? Porque a gente precisa fortalecer aquilo que nos é comum. E a gente tem muita coisa comum aqui nessa grande região do Brasil. E, a partir disso, comunicar com as demais regiões. Então, eu quero aqui fazer meu registro de agradecimento, dizer que eu já reafirmei, inclusive, publicamente nos jornais, Recife, Pernambuco não tem palanque duplo. A gente não tem palanque duplo. O nosso palanque é único. Só quem sobe nesse palanque se chama Ciro Gomes. É único. Não temo em reafirmar isso. Já coloquei para todos os bloggers da cidade, inclusive quando da convenção. Quero aqui pedir, Ciro, que você aceite minha humilde contribuição de ser coordenadora da sua campanha no nosso estado. Deixa eu te fazer uma parte. Ela não pode se autodeclarar aquilo que o partido determinou. Ela já está determinada como coordenadora estadual de Pernambuco da campanha de Ciro Gomes. Muito obrigada. Isso para mim me orgulha muito. Porque se não for para construir catedral, não me chame. Não me chame, porque eu estou para provocar nessa construção, para que as gerações futuras, que certamente eu não hei nem de saber quais serão e quantas serão, eu quero que elas usufruam desse passo importante que a gente dá hoje para o Brasil e para o mundo. Porque o que acontece aqui reflete no todo. A pandemia ensinou isso. E o todo reflete na gente. E o nosso país precisa de resgates importantes, de respeito, de acessibilidade, de igualdade. A gente precisa mostrar para o mundo que a gente tem capacidade de fazer, com todas as competências atribuídas a homens e mulheres.
porque o mais a gente toca, a gente se junta naquilo que nos é comum, a gente discute com respeito aquilo que a gente discorda, mas a gente segue no grande caminho, compreendendo, sem igualdade não há democracia, sem igualdade não há crescimento, sem respeito. E eu costumo dizer sempre aqui, para encerrar minha fala, o caminho não é A nem B, o caminho é C. Acreditem nisso, o caminho é C. É C de Ciro para presidente do Brasil. Muito obrigada.